Olá, caros alunos e alunos, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com a Era Napoleônica. A gente já viu aí duas aulas a respeito da Revolução Francesa, como as coisas chegaram a uma situação praticamente de desgoverno lá no período do Diretório, e agora vai ser a ascensão de Napoleão Bonaparte, um líder militar que vai alcançando vários cargos, várias patentes militares, melhor dizendo, até chegar ao comando da França. Mas vamos lá. Inicialmente, a gente vai ter aí o chamado golpe dos 18 Brumário. Eu já expliquei na aula passada que Brumário era o nome dos meses dados durante a Revolução Francesa. Então, esse golpe vai ocorrer no dia 18 do mês de Brumário de 1799, onde basicamente Napoleão vai tomar o poder, certo? E ele vai tomar o poder junto com um grupo. O poder dele não é sozinho. Com esse período aí da chamada Era Napoleônica, a gente vai ver aí os direitos da burguesia sendo consolidadas. É bom a gente frisar, Napoleão Bonaparte ele vem de uma família burguesa e o ideal dele é consolidar todos esses interesses da burguesia. Em 1799 é criado um novo governo chamado de consulado. Esse novo sistema aí de governo ele basicamente vai ser gerido por três pessoas: o próprio Napoleão Bonaparte, o Abade Sieyès e o Roger Ducos. Então aí, olha, no vídeo a gente vai observar aí o Napoleão, ao centro o Roger Ducos e o Abade Sieyès. Claro, esse governo ele vai ter de cara o Napoleão Bonaparte se sobressaindo aos demais cônsules e vai ser marcado por algumas coisas, como, por exemplo, a anistia completa para os jacobinos. Então, os jacobinos que tanto foram perseguidos lá na época do Diretório, agora vão receber a anistia do governo de Napoleão. Basicamente, essa anistia aí quer dizer o quê? O perdão pelos seus crimes. Também vai ser marcado aí o confisco dos bens da igreja e, claro, esse confisco dos bens, principalmente a riqueza da igreja católica, vai ser redistribuída aí pelo Estado, principalmente através da guerra, que é outro fator que eu vou abordar daqui a pouco. Vai ser criado aí o Banco da França, junto com o Banco da França uma nova moeda, o franco, e o franco vai ser a moeda francesa lá da Revolução, desse período aí da Era Napoleônica até a construção da União Europeia e a mudança para o euro, ou seja, vai durar muito tempo a moeda do franco e vai ter um financiamento. Esse Banco da França vai promover um financiamento para a indústria e a agricultura. Ou seja, como o Napoleão Bonaparte ele vai fazer todo o interesse do desenvolvimento da burguesia, nada mais capitalista, digamos assim, do que a constituição de um banco que vai fortalecer esses interesses burgueses, principalmente na produção nacional e, obviamente, na produção aí de alimentos, coisa que vai ser a base para a expansão da França. Olha aí a imagem do Banco da França forte até hoje. E aí a gente vai falar sobre uma outra perspectiva. Além do sistema econômico, Napoleão também esse período da Era Napoleônica vai ser marcado pelo chamado Código Civil francês. Código Civil esse que vai ser de extrema importância. Basicamente, o Ocidente inteiro leva em consideração esse Código Civil, esse Código de Conduta, de separação basicamente entre Estado e religião, coisa que vai influenciar demais a toda a ocidentalidade. Então, você vai ter aí coisas no Código Civil como o direito à propriedade privada, você passa a ter a lei estabelecendo que existe as terras, elas são propriedades privadas, existem as casas, elas são propriedades privadas. Professor, qual é a diferença de ter propriedade privada ou não ter? Basicamente, quando você não tem uma terra como propriedade privada, essa terra é do Estado, é para o bem comum. Quando você tem propriedade privada, essa terra é do interesse individual daquele que tem a posse e a legalização, basicamente, da terra. Como eu já disse, o Estado passa a ser secular e laico, há uma separação entre igreja e Estado. Essa separação é extremamente importante.
Você vai ter, até hoje, a maioria dos países separando a igreja do Estado. As leis do Estado não vão ser influenciadas por leis religiosas, a não ser exemplos que nós temos hoje de países, principalmente os países islâmicos, que ainda seguem essa proximidade aí entre Estado e religião. Esse Código Civil também não era só coisas boas, também vai ter algumas coisas negativas, como restringir o direito das mulheres e restabelecer a escravidão nas colônias. Claro, é uma medida do Estado francês se recuperar economicamente, mas quer dizer o seguinte, um certo atraso perante as inovações aí, os direitos civis que a população estava tendo, principalmente de liberdade e principalmente o direito de participação política das mulheres, que ainda vão ter que lutar muito para consegui-lo. E por fim, a proibição a greves, que é outra também situação ruim aí que o Código Civil Napoleônico vai fazer. Napoleão vai começar a exercer cada vez mais claramente o poder e vai solicitar um plebiscito que em 1804 vai dar a ele o direito de ser o novo imperador da França. É isso mesmo, Napoleão vai ser o novo imperador da França. A França volta a ser um império e ele, Napoleão, vai se autocoroar, ele vai pegar a coroa e colocar na cabeça como o imperador da França. Então a gente tem algumas imagens aí da cerimônia de coroação de Napoleão Bonaparte, veio o Papa e tudo mais, e reza a lenda histórica aí que Napoleão se recusou a receber a coroa das mãos do Papa e ele mesmo teria colocado a coroa, dizendo mais ou menos que ninguém estaria acima dele, nem a igreja, nem ninguém. Seja lá como for, a gente vai observar que há várias tentativas de invasão à França, ainda dentro do período napoleônico, e isso vai fazer com que a França vá se organizar para promover uma expansão territorial, visto que era praticamente impossível conter as diversas tentativas de invasão à França. A França vai se organizar e tentar invadir e promover a invasão, melhor dizendo, dos países fronteiriços à França. E claro, o objetivo era de conquistar toda a Europa e expandir as ideias da Revolução Francesa. Eles vão entender que essa revolução não poderia ficar restrita à França, tinha que se expandir. O exército francês ele vai se fortalecendo desde a época da Revolução Francesa e essencialmente na época do Napoleão Bonaparte, com um treinamento muito intenso, movimentações rápidas, ataques frenéticos. Napoleão vai conseguir expandir rapidamente as fronteiras francesas e vai aumentando o seu domínio perante a Europa até basicamente dominar toda a Europa ocidental. E aí a gente vai ter um grande problema, porque o grande inimigo francês era a Inglaterra. E para se chegar à Inglaterra, obviamente, Inglaterra é uma ilha, você precisava de ter uma marinha muito forte. Como a marinha francesa não era páreo para a marinha inglesa, vai ter uma série de tentativas dos franceses de vencer os ingleses aí em batalhas navais. Trouxe até uma animação ali, que seria os barcos da época e as batalhas navais, sendo que os ingleses acabam sendo vitoriosos. E aí vai se decidir, em 1806, a criar o chamado bloqueio continental. Qual era o objetivo de Napoleão Bonaparte? Impedir o comércio da Inglaterra com o restante da Europa, tentando assim asfixiar, enfraquecer a Inglaterra e facilitando para frente a invasão dos franceses. O problema é que a gente vai perceber que vai ser exatamente o contrário à situação real. Sem ter a possibilidade de comercializar com a Europa, a Inglaterra vai comercializar muito fortemente com a América, principalmente com o Brasil. A gente tem nesse período aí a fuga da família real portuguesa para o Brasil e o estabelecimento de diversos portos de comércio aqui no Brasil com os ingleses, coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente nas nossas próximas aulas. E aí a Europa vai, digamos assim, ficar um pouco asfixiada, porque a Europa precisava consumir as mercadorias da Inglaterra, percebendo que a França não tinha capacidade de produzir. O bloqueio continental, na prática, acaba se voltando contra o próprio Napoleão,
fato esse que vai levar à derrocada aí de Napoleão. A queda de Napoleão, então o governo, o bloqueio continental vai gerar esses problemas que eu já havia citado para vocês. Em 1811, a Rússia, que é um país gigantesco, continental, pega uma parte da Europa Oriental e uma parte do continente asiático, a Rússia ela vai romper com o bloqueio continental e vai começar a comercializar diretamente com a Inglaterra. Isso vai fazer com que o Napoleão Bonaparte parta para uma ofensiva contra os russos. E nessa ofensiva contra os russos vai ter uma grande derrota de Napoleão Bonaparte. Uma série de situações vão levar a essa derrota, a grandiosidade do país, a movimentação das tropas que antes eram rápidas dentro da Rússia, dentro da grandiosidade da Rússia, ela não vai conseguir ser tão rápida assim. Um inverno extremamente rigoroso, os soldados franceses não tinham equipamentos, suprimentos, material mesmo para suportar, e muita gente acaba morrendo, inclusive de frio. Então são uma série de fatores que vai levar a essa grande derrocada de Napoleão. E aí, como eu tenho citado em algumas aulas, uma dica literária aí, aqueles que gostam de literatura, você pode buscar um romance, tá, de Tolstói a respeito aí desse momento histórico. O romance chama Guerra e Paz. Fabuloso a história de Tolstói, que vai apresentar todo esse momento aí da invasão napoleônica e toda a guerra ao entorno de Moscou completamente aí destruída. Seja lá como for, Napoleão vai sofrer uma grande derrota na Rússia e isso vai gerar a grande derrocada de Napoleão. Já enfraquecida, a França começa a sofrer ataques da Inglaterra e também ataques da própria Rússia, e em 1814 Napoleão ele é derrotado, cai Napoleão, vai ser restabelecido um novo governo na França. Napoleão vai preso para uma ilha chamada Ilha de Elba, lá perto da Itália. Dessa Ilha de Elba a gente tem uma outra dica literária aí, o livro Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo conta a história de um rapaz que ele acaba, por não saber ler, pegando uma carta e levando essa carta da Ilha de Elba até a França. A carta teria sido escrita por Napoleão Bonaparte e, por conta dele estar entregando a carta, ele acaba sendo preso, e aí se desenrola a história do Conde de Monte Cristo. Mais uma passagem aí literária para a nossa aula, mais uma dica muito legal, o Conde de Monte Cristo também. Em 1815, Napoleão volta ao poder, ele consegue escapar lá da Ilha de Elba, junta um grupo de soldados e volta ao poder, volta a tomar o poder na França, num período aí chamado de Governo dos 100 Dias, pouco mais de 3 meses, e ele vai ser derrotado em definitivo na famosa Batalha de Waterloo. Essa batalha faz com que a era napoleônica termine. Napoleão, mais uma vez, é preso, vai para uma ilha chamada Ilha de Santa Helena, lá no Atlântico, e acaba a era napoleônica, põe fim, digamos assim, à era napoleônica. Então, vou me despedindo, agradeço demais por você estar assistindo essa aula e até a próxima. Valeu!